Olá! Que bom ter a sua companhia para mais uma exploração de ideias aqui no nosso espaço. Olá, sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa obra que, nossa, marcou demais e continua essencial para quem estuda o Espiritismo, O Livro dos Médiuns, do Allan Kardec. Um clássico indispensável, realmente. Isso. E nosso foco vai ser em dois capítulos bem específicos da segunda parte, sabe? O 15º, que fala dos médiuns escreventes, os psicógrafos, Aham, os mais famosos, talvez. pois é. E o 16º, que trata dos médiuns especiais. Uma variedade enorme ali. Só pra gente se situar rapidinho, esse livro é de 1861. Imagina a época. Kardec estava propondo um olhar assim quase científico para fenômenos que o pessoal via como, sei lá, diversão, superstição. Ou até coisa de bruxaria, né? Era bem complicado na época. Exato. Então a ideia dele era trazer método, critério para algo super misterioso. E a nossa proposta aqui é justamente essa: entender como ele tentou organizar esse universo, sabe? Ver os detalhes dos tipos de mediunidade que ele descreveu ali. Perfeito. E é fundamental, eu acho, entender que o Livro dos Médiuns foi um divisor de águas. Foi tipo a primeira vez que alguém tentou analisar esses fenômenos de forma sistemática mesmo, buscando padrão, causa. Uma abordagem inédita, né? Totalmente. E Kardec, é importante lembrar, ele não se via como médium. Ele era o pesquisador, o codificador, né? Baseou tudo em muitos relatos, buscando o que ele chamou de concordância universal dos ensinamentos dos espíritos. E um ponto-chave, que ele mesmo diz na introdução. O livro não era para formar médium do nada. Era para guiar quem já tinha a faculdade para desenvolver de um jeito seguro, útil. Ótimo ponto. Faz toda a diferença. Bom, então vamos começar a desembrulhar isso. Capítulo 15, médiuns escreventes ou psicógrafos. Essa é talvez a imagem mais clássica, né? Aquela coisa da pessoa escrevendo mensagens. Sim, é a definição base que muita gente conhece. Mas Kardec vai além, ele tenta explicar o mecanismo por trás. Ele compara, por exemplo, a ação do espírito na mão do médium com a ação nas cordas vocais de um médium que fala. Como se usasse o corpo do médium, né? Exato, o aparelho motor. E ele faz uma distinção clara que é importante. Isso não é pneumatografia. A escrita direta onde o espírito escreveria sem usar a mão de ninguém. Isso ele considera bem mais raro, difícil de provar. Ah, sim, a escrita direta, lembro disso. Para a psicografia, a teoria que ele apresenta envolve uma combinação de fluidos, sabe? Uma energia sutil do espírito interagindo com a do médium para conseguir mover o lápis, a caneta. Essa interação fluídica seria a chave. Interessante essa ideia dos fluidos. E dentro da psicografia mesmo, o livro mostra que não é tudo a mesma coisa. Tem variações importantes, né? Lembro de ler sobre os mecânicos, intuitivos. Exato. Kardec foi muito observador nisso. Ele classificou essas nuances. O médium mecânico, por exemplo, seria aquele que a mão se move sem ele ter controle ou consciência na hora, tipo a mão tenzida própria. Ele diz que isso é raro. Nossa, deve ser impressionante. Imagino que sim. Aí tem o médium intuitivo. Nesse caso, a pessoa recebe o pensamento do espírito como uma ideia, uma inspiração, e ela mesma escreve. Ela tem consciência, mas a ideia não é dela. Entendi. A ideia vem de fora, mas a escrita é consciente. Isso. E tem o médium semimecânico, que talvez seja o mais comum. A pessoa sente um impulso na mão, uma força que ajuda a mover, mas ao mesmo tempo ela vai tendo consciência das palavras conforme elas surgem. É uma mistura, né? Ah, o semimecânico. Faz sentido ter essas gradações. E como alguém desenvolveria isso? O livro dá alguma pista? Não deve ser só pegar papel e caneta, né? Definitivamente não. Não é automático e não dá para forçar. Kardec insiste muito, muito mesmo, na paciência, na perseverança, fala da importância do recolhimento e, principalmente, de um desejo sincero, sério de se comunicar com bons espíritos. Paciência é chave, então. Fundamental. Ele adverte contra a pressa, a frustração se não acontecer logo. No começo, pode sair só rabisco, traço solto, letra sem sentido. Ele até menciona que espíritos mais brincalhões, menos sérios, podem ajudar nesses primeiros passos como um treino. Curioso isso. Pois é. Por isso a importância da prece, de buscar proteção, o anjo guardião, bons espíritos. E tem mais. A faculdade pode ir e vir, pode ser suspensa.
Kardec não via isso como falha, mas talvez como prova ou uma lição para o médium. Olha só que complexo. Não é só uma habilidade, envolve bem mais. E aí entra um ponto que me pareceu central ali, a questão moral do médium. Kardec bate muito nessa tecla, né? Bate, e é um dos pilares de tudo. Ele argumenta de forma muito direta. As qualidades morais do médium, se é orgulhoso, egoísta, vaidoso, ou se é humilde, bom, dedicado ao bem, isso funciona como um ímã. Atrai espíritos da mesma natureza. Quer dizer, semelhante atrai semelhante nesse caso. Exatamente. Médiuns com más inclinações morais seriam um prato cheio para espíritos levianos, zombeteiros ou até mal intencionados. E isso conecta com os perigos que ele descreve depois, tipo a obsessão. Perfeitamente. A obsessão, que ele até classifica em graus, simples, fascinação, subjugação, é vista como um maior risco. Espíritos inferiores podem tentar enganar, manipular, dominar o médium, ainda mais se acham brechas como orgulho, vaidade. Nossa, Podem ditar mensagens falsas, ridículas, perigosas. Então a moralidade não é só ser bom, é condição essencial para a segurança e para a qualidade da comunicação. A própria escrita vira uma ferramenta para analisar o espírito. Pelo que ele diz, como diz, é um campo de batalha sutil, onde o discernimento é a arma principal. entendi. Então o jeito que o médium vive e pensa afeta diretamente quem se aproxima espiritualmente. Muda bastante a perspectiva sobre o fenômeno. Bom, saindo um pouco da escrita, o capítulo 16, Médiuns Especiais, parece abrir um leque gigante de outras possibilidades, né? Sim, o 16 amplia o horizonte de um jeito impressionante. Se no 15 o foco era o como da escrita, aqui Kardec, com a ajuda de espíritos como Erasto e Sócrates que ele cita, tenta mapear a diversidade de aptidões, a natureza das comunicações. É uma tentativa de organizar um campo vasto, variado. Um mapa mesmo, né? Um mapa. E ele reforça uma ideia prática importante. Geralmente, o médium tem uma aptidão que se destaca mais. É nessa que ele deveria focar. Tentar forçar o desenvolvimento de algo que não tem naturalmente seria perda de tempo e podia até atrapalhar o que já existe. Faz sentido. Se concentrar no que já tem potencial. E que tipos de médiums especiais ele descreve lá? Lembro de ver uma lista bem longa. É uma lista considerável, sim. Mostra a riqueza de manifestações que ele observava ou recebia relatos. Para facilitar, a gente pode agrupar um pouco. Primeiro, ele fala de médiuns ligados a efeitos físicos. Ah, tipo mover objetos. Isso. Provocar ruídos, batidas, movimento de objetos, essas coisas. E nesse grupo ele inclui os médiuns sensitivos ou impressionáveis. São pessoas que sentem a presença dos espíritos de forma mais aguda, sabe? Um arrepio, uma sensação diferente no ambiente. Ah, os sensitivos. Muita gente fala que sente essas coisas. E quanto às formas de comunicação, além da escrita? O que mais tem? Aí tem os médiuns audientes, que ouvem vozes, sons atribuídos aos espíritos, que é diferente dos médiuns falantes. Estes emprestam os órgãos vocais para o espírito se comunicar diretamente. Muitas vezes o médium falante nem tem consciência do que está dizendo. Um fala pelo médium, o outro ouve o espírito. Entendi a diferença. Isso. Tem também os médiuns videntes, que afirmam ver os espíritos, seja de vez em quando ou como uma faculdade mesmo. Kardec até tenta analisar se a visão é física ou da alma, anímica. E menciona os médiuns curadores. Aqueles da imposição das mãos? Exato. Que usam a imposição das mãos, a prece ou manipulação de fluidos com intenção de cura. Bem conhecido também. E as habilidades mais, digamos, mentais ou de conhecimento, ele fala disso? Sim, classifica também por aptidões intelectuais e pela natureza das comunicações. Tem os médiuns inspirados, que recebem ideias, pensamentos elevados, filosofia, moral, ciência, sem saberem direito de onde vem. Tipo uma intuição forte. É mais que intuição, é como um fluxo de ideias mesmo. Aí tem os médiuns de pressentimentos, que têm intuições mais vagas sobre o futuro. Mais específico seria o médium profético, que supostamente teria revelações mais claras do futuro. Mas aqui Kardec alerta muito sobre charlatanismo, falsas profecias. Com certeza, um campo delicado. Muito. Ele também analisa os médiuns sonâmbulos.
Em estado de sonambulismo natural ou induzido, eles poderiam ser assistidos por espíritos ampliando a lucidez, a percepção, e os médiuns estáticos, que em êxtase profundo teriam visões do mundo espiritual, outro estado que exige muita cautela na interpretação. Uau, é realmente um espectro muito amplo. E ele ainda não para por aí, né? Fala sobre desenvolvimento e estilo. Sim, ele categoriza quanto ao desenvolvimento, se são novos, improdutivos, já formados, com comunicações regulares, lacônicos, mensagens curtas, explícitos, detalhados, e um ponto interessante, o médium experimentado. Para Kardec, não é só quem produz fenômeno fácil, mas quem tem capacidade de análise, estuda a doutrina, conhece as armadilhas dos espíritos inferiores. A experiência vem do estudo e do discernimento, então. Exato. E quanto ao gênero e estilo, ele nota que a comunicação varia. Poética, filosófica, científica. Observa que o estilo pode refletir a cultura do médium, mesmo que a ideia seja do espírito. Mas também alerta para as comunicações triviais, grosseiras, obscenas. Que seria um sinal claro da qualidade do espírito, imagino. Um indicativo direto da baixa qualidade moral dos comunicantes. Essa variedade de estilos é curiosa, mostra que a comunicação não é um processo tão limpo, digamos. E para fechar essa classificação toda, ele volta na questão moral, né? Sim, e talvez seja o ponto mais importante dessa parte. Ele distingue claramente os médiuns imperfeitos, os orgulhosos, egoístas, invejosos, levianos, dos bons médiuns. E o que caracteriza os bons médiuns? Modéstia, devotamento, desinteresse material, benevolência e, crucialmente, a capacidade de analisar criticamente as comunicações, de reconhecer as de baixa qualidade. Essa distinção moral está em toda a obra. É essencial para o uso seguro e útil da mediunidade. O que me chama a atenção aqui é, nossa, a quantidade de detalhes dessa classificação. Kardec realmente tentou criar um mapa para um território que era e ainda é super complexo, subjetivo, mas ao mesmo tempo ele parece sempre voltar para os mesmos pontos-chave: influência moral e análise crítica. Exatamente. E essa é a beleza e, ao mesmo tempo, a dificuldade do estudo que ele propôs. Não basta só identificar o tipo de fenômeno, escrita, vidência, audição. Tem que ir além. Por exemplo, a diferença sutil entre ouvir uma voz, audiência, e ser um porta-voz inconsciente, mediunidade falante. Ou a relação complexa entre sonambulismo, que pode ser só da alma da pessoa, e a mediunidade, onde um espírito pode ajudar ou influenciar o sonâmbulo. Kardec também era bem cético com fenômenos que exigiam condições muito específicas, tipo escuridão total para efeitos físicos. Alertava muito para o risco de fraude. Sempre com o pé atrás, com o que parecia fácil demais ou espetaculoso, né? Isso. E nos leva de volta à questão central, que vale para todos os tipos de mediunidade. Como saber se a comunicação é genuína, se vem de um espírito bom, se não é a imaginação do médium ou interferência de zombeteiro? A resposta de Kardec é sempre a mesma. Análise, análise, análise. Julgar pelo conteúdo. Pelo conteúdo, pela lógica, pela elevação moral, pela linguagem. Desconfiar do que fere o bom senso, a razão, a moral. É um trabalho constante de discernimento. Não tem fórmula mágica. Então, o que tudo isso significa para quem se interessa por esses temas hoje? Essa classificação toda, feita lá no século XIX, ainda tem relevância? Eu diria que sim e muita. Para quem está aprendendo sobre o espiritismo ou tentando entender experiências pessoais que parecem mediúnicas, ou mesmo para quem só tem curiosidade, esse mapa do Kardec ainda é super útil. Ajuda a organizar as ideias, talvez. Exato. Ajuda a entender que mediunidade não é uma coisa só. É um conjunto variado de sensibilidades, de capacidades. Conhecer as categorias ajuda a ter expectativas mais realistas, sabe? Nem todo médium vai escrever livro, nem todo sensitivo vai ver espírito claramente, e talvez o mais importante, nos dá critérios para uma análise mais crítica. O alerta constante sobre a influência moral, a necessidade de estudo, de discernimento, isso é atemporal. A ideia de que o médium não é um telefone neutro, mas um participante ativo cuja moralidade molda a comunicação,
isso continua sendo crucial. Ou seja, o esforço de Kardec foi, no fundo, tirar aquele véu do mistério assustador ou da credulidade cega e colocar no lugar ferramentas para o estudo racional, para o desenvolvimento moral. Um convite à responsabilidade e ao bom senso. Perfeitamente. Era um projeto de, digamos, iluminismo aplicado aos fenômenos espirituais. Trocar o medo pelo conhecimento, a fé cega pela fé raciocinada, como ele gostava de dizer. A obra inteira é um chamado ao desenvolvimento do discernimento individual e coletivo. Bom, recapitulando então nossa conversa de hoje, a gente explorou os capítulos 15 e 16 de O Livro dos Médiuns, vimos como Kardec classificou os médiuns escreventes e uma gama enorme de médiuns com aptidões especiais. Isso. E vimos que, além de mapear essa diversidade toda, ele enfatizou demais a conexão entre a moral do médium e a qualidade das comunicações. E a necessidade absoluta de estudo, desenvolvimento consciente e, principalmente, análise crítica constante. Nada de aceitar tudo sem questionar. Exato. E fica aqui talvez uma provocação para a gente pensar um pouco mais, né? Kardec nos deu essa taxonomia, essas categorias, critérios baseados no que ele observou e recebeu. Mas pensando na complexidade, na subjetividade disso tudo, nos desafios como influência espiritual, autoengano, fraude, que critérios pessoais cada um de nós pode desenvolver para avaliar se uma informação, uma experiência que se diz espiritual, tem validade ou valor? Como a gente aplica, no dia a dia, aqueles princípios de análise lógica, de coerência, de moralidade que Kardec tanto defendeu para formar nossa própria convicção de um jeito responsável? Uma excelente pergunta para a gente continuar pensando. Deixa a reflexão no ar. Agradecemos imensamente pela companhia nesta nossa análise aprofundada de O Livro dos Médiuns. Valeu, pessoal! Esperamos que tenha sido útil e interessante. Até a próxima!